Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais na varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 155, As Viúvas e a Mulher do Padre, Chico Firman. Nossa, que combinação! Um monte de beata, Thiago Faria. Tá, hoje a gente vai pro céu ou vai pro inferno? Acho que não vamos pra um lugar muito bom não, vamos ver. Cris tá com a gente? Sim. Chico, do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar Esse de título maravilhoso. 2 filmes que têm chance de indicação pro Oscar. Um deles se chama As Viúvas, que é o filme novo do Steve McQueen, diretor de 12 anos de escravidão, que tem a Viola Davis e tal, tem alguma chance de aparecer lá indicada a melhor atriz. E temos também First Reformed, que não tem título brasileiro, em Portugal foi No Coração da Escuridão. Será que vai ser esse? Acho que não. Pois é, o filme do Paul Schrader e estrelado pelo Ethan Hawke fazendo um padre. Thiago Faria, Paul Schrader é um amigão de Nicolas Cage, né? Sim, eles são BFFs. Que bom, né? Subiu muito no meu conceito. Então vocês já imaginam que nota o filme do Paul Schrader, amigão do Nicolas Cage, vai ter no... O céu é o limite para Thiago, né? esse filme hoje. Pra quem não ligou o nome à pessoa, Paul Schrader, roteirista do Taxi Driver, do Touro Indomável. Ele tem também uma carreira longa como diretor, Tem mais de 20 só que filmes já, mas... ainda não foi indicado ao Oscar nem de roteiro, apesar de ter escrito Taxi Driver e Touro Indomável. Muito Como você louco explica isso, né? Michel? Chico vai explicar pra gente daqui a pouco Eu vou explicar. no boletim do Oscar. Daqui a pouco. É engraçado que eu só fazendo um parênteses, eu vi uma entrevista recente com ele e perguntam isso pra ele. Como você vê o fato de nunca ter sido indicado a um Oscar de roteiro? Ele fala, Oscar é uma bobagem, não quero saber de Oscar. E ele fala como se estivesse babando pra dentro. É muito esquisito, eu recomendo que vocês ouçam uma entrevista faz uns barulhos esquisitos. Enfim, ele tá nem aí pro Oscar. Barulhos Não tá nem esquisitos, que sensacional. Antes do boletim do Oscar, só relembrando nossos varandeiros participarem das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos no Spotify, iTunes, nos agregadores de podcasts todos aí. Por favor, deem cotação, 5 estrelinhas, nós agradecemos, para deixar a gente em rankings mais destacados. Né, Chico Firman? Exatamente. A gente Deixem gosta de estar comentários. por cima. Deixem comentários. Principalmente no blog, mas em qualquer lugar a gente traz os comentários aqui. Isso, blog cinemanavaranda.com. Manda o final, WhatsApp pro Michel. WhatsApp. Olha, a gente também tem recebido muito e-mail, então mandem e-mail. Eu vou ler, vamos ler um Gente, Vamos muito ler legal, viu? Mandem e-mails, mandem cartas, mandem papel de carta, enfim. Às vezes as pessoas querem um contato um pouco mais direto, né, mais íntimo. Não querem aparecer nas redes Não sociais. querem ficar se exibindo, sei lá. Não deixem de falar com a gente, que a gente adora saber We love a you. opinião de vocês. Mas antes de a gente falar dos filmes, tem o boletim do Oscar, né? Boletim do Oscar. E aí, Chico, o que tá acontecendo? Muitas coisas aconteceram essa semana. Eu tenho tanto papel aqui que eu nem sei por onde começar. Mas vou começar pelo outro lado do Atlântico, vou começar pela Inglaterra. Lá saiu essa semana os vencedores do British Independent Film Awards. Mas que prêmio é esse? Que é o Spirit deles. Né? É o filme. E sabe quantos prêmios a favorita ganhou? 10. Nossa. Então. Barba, cabelo e bigode. Total. Ganhou filme, ganhou direção, ganhou atriz coadjuvante, ganhou tudo. E vários técnicos. Então, é a primeira vez que a favorita chega com algum destaque nas premiações que saíram até agora. Eu imagino que muitos desses prêmios vão Você repetiu no BAFTA, por exemplo. No BAFTA eu acho que vai ser o grande filme inglês do ano. Vai disputar com Paddington 2? Paddington 2 foi do ano passado. Ufa. É só nos Estados Unidos que ele foi lançado esse ano, mas o ano passado ele concorreu É verdade. o Hugh Grant também concorreu a ator coadjuvante. Mas esse eu acho que vai ser o grande filme inglês e dá meio que um start para ele. Vamos ver se essa semana saem os indicados ao Globo de Ouro. Vamos ver se o Globo de Ouro abraça também a favorita. É bem capaz de abraçar, né? E os grandes prêmios dos críticos começaram a ser entregues nos Estados Unidos. Essa semana saiu o New York Film Critics Circle, né? Que Roma ganhou, né? Filme e direção. É interessante porque isso aconteceu nos prêmios dos críticos de Nova York e no National Board of Review, que também saiu essa semana. O Roma chegou lá, né, entre os principais, ganhou o melhor filme e direção no New York Film Critics e perdeu o filme estrangeiro para A Guerra Fria, do Pavel Pavlinovsky,
E no National Board of Review, ele apareceu no top 10 lá, né, de melhores filmes, e não apareceu no top 5 de estrangeiros, porque eles entendem que ele subiu Promovido. Subiu de andar. Filme estrangeiro é série B, é isso. E o Guerra Fria também ganhou nesse coisa. Então o Guerra Fria também com 2 prêmios principais nesses críticos. E não ganhou. E o Roma não. O Roma ganhou apenas 1, só que foi de melhor filme, né? Então começou bem a carreira do Roma. Pra gente ter uma ideia, o nosso querido Ethan Hawke terminou ganhando o prêmio de melhor ator que a gente vai falar do First Reformed hoje, né? Terminou ganhando o prêmio de melhor ator dos críticos de Nova York, e o Bradley Cooper ganhou o melhor ator no National Board of Review. Então, o Ethan Hawke passou de azarão para um dos mais cotados à indicação. Eu acho que ele, o Viggo Mortensen também está cotado, e o Bradley Cooper são... Aliás, o Viggo Mortensen, desculpa, que ganhou o National Board of Review. O Bradley Cooper ganhou melhor direção. Então, os filmes que... Peraí, Chico, que acho que deu tilt. Você falou que o Ethan Hawke ganhou. O Ethan Hawke ganhou o prêmio de ator nos Críticos de Nova York. Okay. E o Viggo Mortensen, pelo Green Book, ganhou o melhor ator no National Board of Review. Okay. Além disso, o Bradley Cooper também está super cotado para concorrer também a melhor ator também. E melhor atriz foi interessante porque a Lady Gaga ganhou o National Board of Review. Lady Gaga, Thiago Faria. E quem ganhou a melhor atriz no New York Film Critics foi a Regina Hall pelo Support the Girls, que é um filme independente dirigido pelo Andrzej Bujalski, que tava meio fora, assim, só que aí o que acontece? A Regina Hall concorreu ao Spirit, concorreu ao Gotham e ganhou a melhor atriz pelo New York Film Critics. Então, ela agora virou uma contender com força para o Oscar. Vamos ver se vai se repetir, se ela vai se confirmar com mais alguns prêmios. É bem capaz de aparecer em alguns filmes de crítico. Mas o filme é pequeno, né? Então a gente não sabe que repercussão vai ter. Quem está onipresente ganhando todos os prêmios de melhor atriz coadjuvante é a Regina King, do Se a Rua Bill Falasse. Ganhou New York, ganhou o National Board of Review, ganhou também o Gotham, Gotham não saiu. Ela está concorrendo ao Spirit, está concorrendo a tudo. Todos os prêmios menores, tem vários prêmios menores que saem essa semana. Críticos de Atlanta, críticos de Washington. Sabe quem está ganhando tudo? Quem? Roma. Quem? Roma? Roma tá ganhando. Tenho certeza que ele vai fazer a rapa nos críticos dos sindicatos que eu tô esperando. E só para terminar... hoje saíram os indicados para o Annie Awards, que é o Oscar da animação. O Oscar da animação. E a gente teve um brasileiro indicado a melhor filme independente. Eles têm 2 categorias de filme, né? Melhor filme geral, que é mais para os blockbusters, os filmes mais de grande produção, que teve o Early Man, o Incredibles 2, né? O Ilha dos Cachorros, o novo Detona Ralph e o Spider-Man no Homem-Aranha no Aranha-Verso, que o Thiago gostou muito desse título. E aí tem a categoria de filmes independentes e tá lá o Tito e os Pássaros, que inclusive um dos diretores é meu amigo. Ah, você é seu amigo. Exatamente. E trabalhei com ele. E aí ele sempre teve... Ele trabalhava comigo como editor de imagem numa TV que eu trabalhei. E sempre teve uma ligação com animação, com desenho e tal. E aí ele terminou sendo um dos diretores, aí são 3 diretores, o Tito e os Pássaros. Ele foi comprado por uma distribuidora americana pequena e tá meio que sendo comentado, cotado e tal. E aqui, é engraçado que aqui nesse prêmio de filmes independentes, dá muito filme japonês. E esse ano eles tiveram no Oscar um recorde de inscrição de longas metragens animados japoneses. Acho que tinha 7, 8, uma coisa assim. São 25 ao todo a pré-lista. E tem um que tá aqui, que é o Mirai, que é um dos favoritos, que é um irmão, um menino que tem inveja do irmão no jardim. O filme todo se passa no jardim, parece ser bem interessante. Só que os outros todos japoneses não apareceram. Então tem uns outros filmes de outros lugares, tem um francês, tem um filme que chama Ruben Brandt Collector, que também tá cotadinho e tal. E o Tito meio que entrou desbancando vários dos que estavam comentados. Então, quem sabe aí já não tem outra indicação de melhor animação brasileira no Oscar. Muito bem. E Chico, como eu falei pra vocês, eu quero muito ver o filme Chico Firman no Fireverso. Acho que vai ser bom esse filme também.
É, O Thiago vai Faria ter às vezes tem fogo. esses momentos que animam o nosso WhatsApp, tá, gente? E esse foi um dos momentos da semana. Mas vai ser Exatamente. muito legal esse filme. O que Sensacional será esse que filme. acontece no Fireverso? Olha, não queira nem você vai saber. subscrever Chico Firme e suas facetas. É, mas só pra terminar, teve também o anúncio dos indicados, dos vencedores, na verdade, do prêmio dos documentários que o Critics' Choice inventou faz uns 3 anos. E quem ganhou é o favorito pra ganhar o Oscar, que eu sei que o Thiago viu Olha, recentemente. Não viu, não? Want to Be My Neighbor? Ah, vi Então, recentemente. é- Gostei do filme, viu, Chico? É bem E legal eu o filme. eu tava super desconfiado em relação a esse filme, porque é do mesmo diretor que fez o documentário do Orson Welles, que eu achei muito fraco. Morgan Neville. E esse filme, Want to Be My Neighbor, é um É do peru. chuchuzinho, hein? Chuchuzinho. Muito bom esse filme. É um- Te faz ficar com um nó na garganta no final. Eu fiquei acho meio mal fantástico, até. Porque É sobre incrível. um personagem tão bom, com É um incrível, coração é. tão perfeito, que você termina É. de ver o filme se sentindo até um pouco mal por ser quem você é. viu? é isso. Muito bom. Vale a pena ver, vale a pena. Bem legal esse filme. É bem legal mesmo. O Thiago Faria. Diga, Michel. Saiu a lista do Caié do Cinema também hoje, né? Ah, verdade, saiu E o sim. que você achou do primeiro filme, do melhor filme do ano? O que você achou? Eu não sei, eu não vi. Ah, que bom, Mas o também nosso não. amigo Mas Chico eu vi. Firman Eu sei, tô- viu. Tava Qual o nome fazendo do essa filme? bobagem. Chico? O filme chama Os Garotos Selvagens. Passou, inclusive, no Mix Brasil, recentemente. Ah. E ele... Enfim, o diretor chama Bertrand Mandico, deve ser. E eu achei ele... Eu nunca tinha visto nada dele, tem alguns longas já. Quem assina o MUBI já teve acesso a alguns filmes dele, porque de vez em Vira e quando mexe aparece. aparece. Teve uma amostrinha dele no MUBI. E eu achei o estilo dele, principalmente nesse filme, muito parecido com o Guy Madden. Não sabemos. Eu nunca sei falar o nome. canadense, Por favor, ele é se vocês francês, soubessem, ele é inglês. me avisem. Que é muito rebuscamento visual, muita invenção, uma coisa meio onírica e tal. Na história de um bando de crianças que é meio que sequestrado e vai parar numa ilha e tal. Enfim, tem essa historinha aí. Uma coisa meio... O Senhor das Moscas, sabe? E aí... tem todo um trabalho visual muito bonito, bem acabado e tal, só que é um filme que meio que se apoia tanto nisso que eu não consegui me envolver Não se totalmente envolveu com o tanto filme. assim. Mas a Caie amou, né? O legal dessa lista da Carrier, que eu achei, Michel, é que um do lado do outro você tem o filme do Hong Sang-soo, Na Noite à Praia, Na Noite Sozinha, Algo enfim, parecido com algo isso. assim ou algo parecido. Você tem o filme do Lars von Trier, A Casa que Jack Construiu, e você tem Verão, o filme Juntinhos russo. ali, sétimo, oitavo e junto nono. do outro é muito amor, né? Acho que Como vai- não amar Carrier do cinema? Thiago está Tamo apaixonado. na mesma está sintonia. em um relacionamento sério com Tamo a na lista mesma de sintonia. Com Caié do Lars von Trier. Cinema. Que É. tristeza. Eu acho que vale comentar, tem quatro filmes menos conhecidos dos 10, um deles é o que o Chico acabou de comentar, tem um do Bruno Dumont, fora isso, os que o Thiago comentou, tem Paul Thomas Anderson em terceiro e o Burning em quarto, que a gente falou recentemente, e tem o Steven Spielberg com The Post em sexto, demonstrando que a Caié do Cinema tem muita coerência e nem sempre... Muita coloca- coerência com o coloca- quê? Com os anos anteriores, que eles gostam dos mesmos diretores. Eu e o Ah, Thiago sempre sim. teve essa discussão. Não Sempre lá, o Bruno Dumont é o terceiro ano consecutivo que É, tem um filme no top 10. O Spielberg emplaca alguns filmes, O o Paul Spielberg Thomas estava Anderson, com o Aung San Suu, eles têm essa muita, Lincoln, muita né? coerência. Foi Eu top discuto 10. às vezes alguns títulos como The Post, mas Não, eu discuto vários títulos É. assim, mas é a escolha deles, o recorte eu deles. gosto de listas por isso, quando tem uma coerência e eles têm uma certa linha editorial e a Caié do Cinema sempre teve, né? Não, eu acho que eles mantêm uma unidade mesmo de pensamento, são os que eles gostam, né? Mas, Chico, E- nada será igual à lista revelada no Varanda Awards. Aí Varanda sim, Awards. Thiago Faria. Gente, tá chegando o Varanda Awards. Ainda em dezembro, Ainda em aguardem. dezembro, revelaremos o dia em breve. Em breve. É do meio pro fim de dezembro. Exatamente, assim, com todos os grandes filmes do ano. Já estamos preparando segundo esse Cris, grande Michel, evento. Thiago e eu. Nas nossas redes sociais, a gente já colocou um pôster teaser trailer Uma chamadinha. do evento, do grande evento. É. E até veio um comentário. Eu não queria já antecipar Ah, mas um traz, pouco por favor. o Varanda
o Varanda Awards, não, o Cantinho do Ouvinte, que é lá no final do podcast, mas o comentário do Carlos Lira foi tão bom. Ele caprichou, hein, Carlos Lira? Caprichou. Falou, Varanda Awards, esse é o prêmio do ano, o cinema estará em festa em todo o planeta, pois, número 1, um filme que passa pelo crivo do Michel Simões e seu conhecido Eggshell deve ser reverenciado pela eternidade. Isso é verdade, a gente já percebeu isso. 2. Um filme que faz o Thiago não cochilar merece ser referência em todos os guias. Eu não cochilo sempre, eu cochilei no Primeiro Homem. É porque ficou É porque marcado, você né? falou do 2001 também. Que eu cochilei no 2000? Você falou hoje do 2001. Hoje eu que cochilei. Você teve que gravar 2 vezes. Mas eu porque você brinquei cochilou. por causa Era desse brincadeira, comentário. Você não gravou 2 vezes, mas você Eu não colocou fico aqui cochilando em todo o filme. Pois Então, é. a imagem que eles têm, eu sou um velhinho Thiago cochilando. Cochilador velhinho, Faria. é. Tá bom, tudo bem. Eu cochilei no Primeiro Homem. Foi o único no ano que eu cochilei, tá? Ó. E ainda naquela máquina de lavar. Desgraçado. Número 3. Um filme que desperta no grande Chico Firman o amor deve ser tomado quase como uma obra-prima. E número 4, por último, e não menos importante, um filme que faça a Cris falar sem parar merece todas as honrarias. Olha só. As Já pessoas já ansioso. falaram que quando você mais fala, que você mais gostou É, do filme. Acho que realmente. já A gente notaram nota a que- empolgação. Hoje, então, a Cris vai falar muito. né, Interessante, hein? Interessante. Vamos ver. Bom, vamos entrar nos filmes. Já demos essa grande abertura, já colocamos em atualizações o boletim do Oscar. Agora, First Reformer, de filme dirigido pelo Paul Schrader. Já demos uma abertura aqui da carreira do Paul Schrader, roteirista de filmes, principalmente do Martin Scorsese. Ele é famoso, não que ele tenha só roteirizado filmes do Martin Scorsese, né? Taxi Driver, Toro Indomável e A Última Tentação de Cristo. Teve, acho que o Vivendo no Limite também, né? Foi. E ele dirigiu filmes como O Gigolô Americano, Autofocus, A Ele Marca fez da Pantera, Mishima. Mishima, e os mais recentes, Cães Selvagens, The Canyons. The Canyons, O que, gente. que os varandeiros acham da carreira de roteirista e de diretor de Paul Schrader? Ele sempre foi um outsider. Totalmente. Mesmo quando era cool ser outsider em Hollywood, que nos anos 70. Ele fez parte desse grupo de diretores que ficou muito famoso na época e ganhou muito prestígio, com diretores como o Scorsese, o Coppola, o George Lucas, que foi mais para o cinema de entretenimento depois. Enfim, essa geração dos anos 70, o Paul Schrader habitou ali com... Era um nome importante. ali. ele era um nome forte, tanto que ele escreveu o Taxi Driver e o Toro Indomável. Depois ele seguiu uma trilha muito independente mesmo, fazendo projetos que... muito com a cara dele, muitos incompreendidos em Hollywood, e até chegar num ponto da carreira em que ele foi jogado As traças. pro escanteio mesmo. Totalmente, né? O que ele diz é que teve um projeto recente dele chamado Dying of the Light, eu acho que você viu, né, Eu Michel? vi. Com o Nicolas Cage, que chegaram a... Você não viu? Eu não vi. Que É. que é Viu? isso? Não é legal. Quem é o fã do Nicolas Cage? aqui Não, no- aí eu acho que... que teve um foi negócio aqui. o filme foi tirado dele, ele não eu sou conseguiu... assistidor de filmes do Paul Schrader que caiu no Netflix É, tranquilamente. pois é, né? isso. Ah, Ele tá não- no ele não Netflix conseguiu- esse Não filme. está ainda, mas tá Ele aí, não teve. conseguiu concluir o filme, então tiraram o filme dele, ele não teve o corte final, então depois desse filme ele disse que só vai fazer filmes que ele possa controlar até o fim, até Aí o ele último fez momento. Aí ele fez o Dog Eat Dog, com o Nicolas Cage de novo, e agora esse First exatamente. Reformed, Então que são filmes controlou. são filmes bem pessoais mesmo, filmes que ele levou até o fim a proposta que ele tinha. Que é interessante para quem acompanha a carreira dele desde o começo, e ele sempre foi bem radical na maneira de fazer cinema, mas agora ele tem esse controle absoluto, é um passo além. Só faz se for assim. E você, Chico, qual a tua relação com o Paul Schrader? É inconstante, né? Porque assim... Tem uma carreira Ele- irregular, né? Não, ele tem grandes filmes como roteirista e como diretor eu acho que é mais inconstante ainda, mais complicado ainda. Mais complicado, né? Enfim, irregular. Tem filmes que eu gosto muito, tem um filme que eu gosto muito dele, que inclusive até acho que ganhou um Oscar de ator coadjuvante. O filme foi o Temporada de Caça, né? Que é com o Nick Nolte e o James alguma coisa que eu esqueci, que faz o pai dele, que tá incrível inclusive no filme. Ele ganhou ator coadjuvante, assim. Acho que o Paul Schrader chegou a ser indicado ao Oscar. Não chegou, né? Porque ele não foi indicado ao Oscar. Mas estava cotado o filme.
eu acho que esse filme agora, eu acho que é o mais relevante dele realmente nos últimos muitos anos. É o James Coburn, isso, que é um ator de faroeste dos anos 60, 70, 50. E aí, mas voltando assim, eu acho que ele passou muito tempo para fazer um filme realmente relevante, assim. E é curioso que quando eu assisti o First Reformed, eu não imaginei que ele fosse ter esse impacto todo, ficar sendo considerado para o Oscar, porque ele é um filme que tem um público mais restrito, né? Ele tem uns códigos mais restritos. É um filme que, vamos dizer assim, classificando bem grosseiramente, não é um filme para todo mundo, porque é difícil de entrar. Mas tem um tema bem universal, né? Ou pelo menos que tá muito em voga agora. Nós vamos falar sobre isso, mas tem claro. um jeito, né, de filmar que não é tão universal claro. assim. Mas assim, é muito coerente também com as coisas que ele faz. Então, eu gosto muito de algumas coisas dele, principalmente eu acho que dele como escritor, mas gosto bastante de alguns filmes dele também. Mas de outros eu não consigo gostar de jeito nenhum. Tem um filme que eu lembro que teve muita gente que gostou quando viu, que foi o The Canyons, né? Que tem até um nome em português, que é Vale do Pecado, eu acho. Esse não me desceu de jeito nenhum. Faz uns 5 anos que ele fez esse filme. Mas o First Reformed, eu acho que ele voltou a ser mais relevante. Assim. Eu acho que é curioso o caso dele, porque como diretor, cineasta, eu não consigo ver marcas muito fortes no que ele faz, mas como roteirista eu vejo marcas que se repetem filme a filme. E é interessante porque ele fala que tem uma ligação entre os filmes dele, como se fosse um mesmo personagem revelando várias facetas filme a filme. Então, como se o personagem do Taxi Driver revelasse uma outra faceta no Toro Indomável, que revelasse uma outra faceta num filme como Hardcore, sobre o mundo do sexo, e que revelasse também agora no First Reformed. No First Reformed ele diz que a sensação é desespero, mas tem uma linha narrativa nos roteiros que ele faz, que para mim tá bem claro. Eu consigo identificar o que é um roteiro do Paul Schrader. O que é um filme dirigido pelo Paul Schrader, já não tanto. Eu não vejo um diretor muito marcante na maneira como o filme. Acho que ele se transforma muito de projeto a projeto. O First Reformed é de um jeito, The Canyons é bem diferente na maneira como ele dirige, mas o espírito dos filmes tem algo ali que é muito parecido. Isso que eu ia ele falar. É um diretor sempre muito direto na maneira. Tem o mesmo olho ali. O que eu noto é que ele é um diretor, ele é um autor muito direto no que ele quer falar. Quando ele quer atacar Hollywood, que é o caso do The Canyons, ele vai frontalmente, não tem sutileza, ele vai e ataca. E no First Reformed também, tudo que ele quer falar no filme, ele fala de um jeito muito claro, muito direto, tem de um jeito muito verdadeiro, eu acho, não tem meio tom ali, ele vai ao cerne do assunto que ele quer falar. Talvez essa seja a marca dele. Eu também acho que é por aí, eu também tenho mais dificuldades com os filmes que ele dirige do que com os roteiros dele. Acho os roteiros bem mais interessantes, as direções acho discutíveis, digamos assim, o ritmo, o produto final que ele entrega, nem sempre são filmes, os últimos 3 antes do First Reformed eu acho pouco animadores, que são o The Canyons, o Dying of the Light e o Cães Selvagens. Não são filmes que me empolgam, já os mais antigos um pouco mais. Antes de falar do filme, eu queria só trazer mais uma coisa que tem a ver com o que nós estamos falando de Paul Schrader, da figura que ele é. Ele fez 2 sentenças que eu quis trazer pra cá nas entrevistas. Não são os filmes que estão piores, é o público. O público atual é ocupado pela falta de filmes sérios. É isso, Thiago Faria? Então, é isso. É muito o temperamento dele. Eu vejo ele falando isso, porque o que eu noto no Paul Schrader é que ele é um diretor muito das antigas. Ele é de uma outra época do cinema americano. Ele é dos anos 70. Exato. É como se você pegasse esse diretor dos anos 70 e transplantasse para o momento de hoje sem atualizá-lo, entendeu? Ele mantém esse espírito daquela época, de um outsider com a cabeça de um diretor dos anos 70 mesmo. E talvez por isso uma parte grande da crítica tenha abraçado tanto o First Reformed, porque ele traz um tom incisivo, radical mesmo, direto, verdadeiro, genuíno, que é difícil encontrar em muitos filmes mais recentes. E tem também uma ruptura do estilo, um pouco do estilo dele. Se dá pra falar que tem um estilo, assim, ele tem um pouco de diferença, nós vamos falar. Tem uma maneira de filmar que é diferente, mas eu acho que esse tom dele, do Paul Schrader, sem filtros, direto ao ponto,
se mantém. Sem dúvida. E talvez isso agrade a tanta gente. É mais do que... E eu outros acho que filmes mais dessa do que vez. isso também tem uma manutenção de ser um certo universo meio... Como é que eu posso dizer? Um sub-universo ali, uma coisa muito específica e muito... sei lá... Mas ele tá saindo do underground com esses temas, né? Mas eu não acho que desse filme ele sai do underground. Não? A repercussão do filme talvez tenha tirado o filme do underground, mas assim, tanto é que depois a gente vai falar aqui, é um filme que foi lançado lá fora, saiu, né, em festivais e tudo em 2017, que ninguém ligou pro filme, né? Passou E em só branco. agora, quando ele ganha lançamento nos Estados Unidos, ele Não, ele lançou isso faz muito tempo. porque não, exatamente. Tá em Blu-ray faz muitos e muitos meses. lá Mas fora. assim, mas mesmo quando foi lançado, aí ele começou realmente a ser mais notado. O filme até então não tinha repercussão nenhuma, né? E aí é curioso, eu acho, como é um universo talvez que seja tão pequeno no sentido de ter um alcance muito das redondezas dele, que as pessoas meio que ignoram, assim, um pouco. E eu acho que isso aconteceu com vários filmes dele. As pessoas meio que ignoraram. Disseram, beleza, isso daqui eu não vou considerar, não. Enfim. E aí o First Reformed, ele faz um negócio muito louco, porque ele faz um filme que eu acho que tem os moldes dos filmes dele independentes. Tem uma temática que sai um pouco disso, realmente dialoga com discussões atuais, tudo bem. Mas no primeiro momento isso ele não aconteceu, o filme, só que de repente ele acontece. Então, que mistério é esse? Que mistério é esse? Vamos descobrir falando do filme que estreou em Veneza em 2017, como o Chico acabou de comentar. Não ganhou nenhum prêmio. E a sinopse é: o reverendo de uma pequena igreja, Ethan Hawke. enquanto trabalha nos preparativos da festa de 250 anos de sua congregação... Amanda... Não. Tô Não brincando. tem Amanda nenhuma aqui. Enfrenta o desafio de apaziguar a crise psicológica de um ambientalista radical, O marido da Amanda Seyfried. quando descobre que sua esposa Amanda Seyfried. está grávida. A Amanda Seyfried faz 3 papéis, Thiago Maria. Ela faz o papel da congregação, da mulher do personagem e dela própria. E do próprio personagem, Você percebeu né? que o Chico gostou da Amanda Seyfried, né? Ele vai elogiar ela e vai que tem que emplacar no Oscar, mas vamos, Eu vamos não falar não disso. sei porque vocês estão revelando spoiler do que eu vou falar. Não entendi isso. E aí, Thiago Faria? Então, isso que eu vou pegar do ponto que o Chico largou, eu acho que é um filme totalmente Paul Schrader. Totalmente. Só que com um verniz que talvez provoque a ilusão de que não é um filme tipicamente Paul Schrader, mas acho total Paul Schrader em todos os detalhes. Eu entendo ele ter tido a liberdade para fazer o filme que ele queria ter feito, porque ele fez um filme com a cara dele, com o espírito dele, que ele sempre teve, mas contido de um jeito como ele nunca fez e buscando pontos de referência na maneira como filma, com acenando pro Bresson, pro Bergman, para diretores que ele sempre admirou, com uma liberdade que talvez ele não achasse que tivesse. E agora ele tem, então ele se joga nesse projeto. Por isso que é um filme que pode não parecer tipicamente um filme do Paul Schrader, mas eu acho que é. Acho que é Eu acho ele que é integralmente. Também acho. Acho bem fiel à essência dele, né, dos temas que ele quer discutir, da maneira como ele quer discutir. Eu acho que é bem parecido. Mas é um Paul Schrader com todo o seu jeitão, mas só que muito mais contido. É um filme que não tem discussões, personagens acelerados, tudo muito tranquilo. É um reverendo, um pastor, né? Então tem toda essa questão mais de ouvir e falar. Os diálogos são todos pausados. Então acho que é aí que surpreende um pouco pela essa coisa do contido na interpretação do Ethan Hawke, mas também no filme como um todo. O que eu né? acho interessante nesse caso é que parece que ele parte do personagem, tenta entender quem é aquele personagem, um pastor que vive uma vida mais silenciosa, numa cidade interiorana, em que quase nada acontece, uma igreja pequena. Qual é a melhor maneira de retratar esse personagem? Então ele usa um enquadramento menor, mais quadrado. Então é tudo muito fechado, minimalista, pequeno, silencioso, porque condiz com o personagem. Eu vejo como o personagem guiando todas as decisões que ele toma Dando o tom como do diretor. filme. Eu concordo. Eu Muito acho bem. que é bem a partir daí.
E essa coisa do enquadramento que você falou, né? O filme o filme é 4x3, como a gente chama, né? Ele é quadrado mesmo, a tela é quadrada, né? Em vez de ser a tela mais expandida mesmo. E ele, eu acho que ele usa isso para aprisionar as questões, o personagem, para as coisas ficarem um pouco mais tensas, mesmo que o filme, como você falou, o filme não tenha personagens explosivos e tal. Tem uma virada aí, mas eu acho que a virada falando acompanhando o que o Thiago falou, acompanha o personagem, realmente, deriva do personagem, assim, essa mudança, mas pra mim, o jeito de apresentar o mundo, a visão de mundo, a visão de coisa, é a mesma. Mas agora outra pergunta, o Paul Schrader já tinha tratado de temas tão quentes, como, por exemplo, até notei aqui, religião, aborto, questão ambiental e guerra ao terror? Então, religião sim. Eu não tinha me ligado, porque eu vi há muito tempo esse filme dele, chama Hardcore, o Submundo do Sexo, que é um filme que eu gosto dele, do início dos anos 80, sobre a indústria do cinema pornô, mas pelo que eu lembro, vagamente é a história de um pai indo atrás de uma filha que se envolveu Scott, exatamente, nesse mundo. E tem uma questão de religiosidade nesse filme, e ele lembra disso quando ele fala sobre o First Reformed. Então ele já tratou um pouco desse tema. Não, e ele escreveu A Última Tentação de Cristo. Sim, tem isso. Então... Ele sempre se interessou por essa questão. Acho que sim. E quando ele vai falar sobre grandes temas, por exemplo, Hollywood, o The Canyons, ele vai e fala sobre a decadência de Hollywood, né? Ele nunca fugiu de temas muito grandes. O que eu vejo no First Reformed é que está tudo muito pontuado nessa linha do raciocínio desse personagem que está acostumado a ouvir outras pessoas comentando sobre problemas da vida delas, como se fosse um terapeuta mesmo, né? Que é um pastor. Então você tem primeiro esse personagem que está numa crise enorme porque a mulher quer ter um filho e ele não entende por que colocar uma criança no mundo. Nesse mundo e depois da camada de ozônio, exato. E esse né? mesmo personagem leva para o pastor toda essa questão ambiental do por que trazer uma criança para um mundo que tem esse problema ambiental enorme. Esse mundo vai acabar amanhã, né? É mais ou menos isso. E que não tem como resolvê-lo. Então o Paul Schrader já leva esse outro assunto grande da questão ambiental. E eu acho também, só completando o que você falou, eu acho que os dramas, as discussões que esse segundo personagem, né, que é o marido da Amanda Seyfried, gera e traz para o personagem, meio que preenchem um pouco dos vazios nas discussões que ele começa a lançar, porque o filme começa com ele escrevendo num diário, ele fazendo um diário e começando sei lá, pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre Deus, sobre o que é aquilo. Mas no começo do filme me parece que as discussões são muito etéreas, as coisas não estão ainda muito, muito focadas. E quando o cara traz essas outras discussões mais palpáveis, vamos dizer assim, para ele, deixa mais claro eu acho que ele vai preenchendo, sabe, uns buracos que o personagem do Ethan Hawke ainda estava desenvolvendo na cabeça, coisas que talvez não eram dele, mas que ele já sentia, mas não sabia meio que o que era, como expressar e tal. Então eu acho que tem um encontro ali de coisas. E eu acho também que a diferença talvez do perfil do personagem para os outros personagens dele de outros filmes e tal, e de outras discussões, é que é um personagem com dúvidas. A dúvida está no primeiro plano o tempo inteiro. Os outros, as coisas são bem mais diretas, mas esse, né, ele está com dúvidas, ele está preenchendo aquelas coisas, ele está desenvolvendo aquelas discussões. Que aí cai num dos temas também comuns, que é a coisa da perder a fé, ou discutir a fé, né? Quer dizer, aí com toda essa questão ambiental unida, né? Mas ele vai além, eu acho que uma das coisas interessantes do filme é isso, ele traz vários temas, mas ele distribui bem esses temas, porque a gente está acostumado a ver filmes com um monte de tema e depois se perde no meio de todos eles. Ele vai até, inclusive, na questão da corrupção industrial, na relação ricos e igreja, quer dizer, ele vai trazendo todos os temas. Jogos de poder, né? Jogos de poder, ele vai amarrando tudo isso numa história relativamente simples, dentro de um universo de medos de personagens. O que eu noto no filme é que você tem um personagem que tem muita fé, mas ao mesmo tempo ele percebe que todos esses mecanismos que foram criados no mundo para representar essa fé estão corrompidos, de alguma maneira. Então você tem a corrupção por todos os lados e ele já não consegue expressar essa fé de uma maneira pura, e ele está buscando qual seria a maneira de
que isso seja de representar essa fé nos dias de hoje. Acho que é mais ou menos isso. Uma nova forma de oração, como o próprio como ele personagem diz. Exato. Mas é interessante porque eu gosto disso, de como o filme começa com a dúvida e a dúvida vai sendo preenchida aos poucos. As coisas vão, sabe, o caminho que ele toma vai sendo construído aos poucos. Não me parece que ele já está com aquelas decisões tomadas no início do filme. Eu acho que as coisas vão construindo. É um personagem em dúvida em relação à fé. A fé não, porque não acho que ele questiona a fé. Nunca questiona a fé. Ele questiona, na verdade, exatamente o que o Thiago falou, assim, como as coisas estão totalmente fora do lugar. E como, tipo assim, um raio de sol de Deus está chegando na Terra, só que não está chegando de verdade, porque está sendo desviado por várias coisas que estão saindo de sua função original, que seria meio que espalhar aquela luminosidade divina. Gostaram? Bonito, bem. Chico. Gostei. Achei muito bom. E aí, sem nenhum spoiler, claro, mas tem um momento de virada na história. E o personagem se torna um Travis do Taxi Driver religioso de alguma forma, né? Você já deu esse salto, Chico? Eu achei também. Você tem mais temas pra debater em cima disso? Eu achei que já tinha. Pra mim, o filme é sobre isso. Sobre uma pessoa que tá lá se reprimindo, uma pessoa que vive um luto, então a partir daí ela se sente culpada, então ela passa a se reprimir completamente tudo que ela pensa, que ela deseja e tal, e aí o filme vai pra, assim, 2, 3 momentos de catarse, eu acho, assim. Não podemos dar spoiler, então temos Eu acho que curioso essa segurar. leitura. Pra mim é uma, sei lá, tem muitos elementos, muita crítica, mas pra mim é um remix de Um Dia de Fúria, só que O Dia de Fúria é o filme inteiro, né, a Fúria. Taxi Driver. É o próprio Taxi Driver, teve um episódio aqui recente em São Paulo do Sushi Man que começou a tirar faca nos clientes. Seria um filme do Paul Schrader. Ficou louco e tal, e aí a polícia teve que deter. É isso, Seria. um burnout maluco e tal. E aí, sem querer dar spoiler, mas já dando, um dos meus trechos favoritos é quando o filme vira um fundo de videokê com aquela, né, maravilhoso, com aquela coisa meio fundo de chroma key. Eu achei muito bom, assim. Eu falei, nossa, agora vai. Eu achei muito bom. Mas é curioso essa leitura sua. Se eu entendi bem, é um personagem que tá meio camuflando os seus próprios problemas e aí alguma coisa eu desperta, sinto isso, né? Logo de cara ele já fala assim, ó, eu carrego uma culpa na minha vida, então eu tô aqui segurando o chunk, segurando a onda, que é pra vocês não falarem que eu tenho mais culpa no cartório além dessa, que eu já carrego pra mim. E aí ele vai guardando, vai acumulando um monte de coisa que ele se indigna, que ele acha que não tá certo, que é aquilo e tal, mas como ele tem aquele sentimento de culpa, que ele não pode nem paquerar a menina lá, então ele fica lá segurando, reprimindo, até que... Destrava. Até que destrava, uma hora, não dá pra você ficar segurando a vida inteira, né? Então... Mas, Cris, então você acha que é muito mais um filme sobre um drama pessoal do que um filme sobre questões religiosas, ambientais, etc? Então, eu acho que ele tenta agregar todos esses elementos, mas pra mim, sei lá, se é porque eu sempre acho que quando o filme é do Ethan Hawke, o filme é sobre Ethan Hawke, né, desde o Richard Linklater da vida. É sobre a maturidade... frágil maturidade do Ethan Hawke. Quase explosiva. Exatamente. Né? Como eu vejo da vida adulta. Olha, tá entrando no buraco do spoiler, gente. Exatamente. Então eu acho que, não sei, na minha visão era isso. Eu falei, gente, pelo menos eu começando a ver o filme, eu falei, quanto tempo esse cara vai aguentar desse jeito? Não vai, né? Essa coisa reprimida. Não vai, tá na cara. Tiago, tem referência explícita ao Bergman? Tem o Luz de Inverno, que é um filme que eu adoro, que também lida com essa questão da perda da fé. É a fé sendo testada por questões materiais. É um pouco, resumindo, seria isso, né? E o Luz de Inverno é um filme que o Paul Schrader é um filme de que ele gosta muito. Ele é muito fã do Bergman, também é fã do Bresson. Enfim, são esse universo que ele vai buscar para compor o filme, mas esse arco que a Cris comentou é tão tipicamente Schrader
Paul Schrader, que parece que o filme tem um imã puxando tudo pra lá, pro ele. Paul Schrader. E acaba que o filme vai se transformando no que é Não, mas eu acho tipicamente essa trajetória do... Eu acho isso muito bom, porque é um autor desenvolvendo Sim. o seu estilo. Essa em trajetória temas diferentes. do homem à beira do abismo, limite, né? Que ele fez no roteiro do Vivendo no Limite, do Scorsese, fez no Taxi Driver, etc. E ele faz bem. Até no Pantera Negra, que é aquela coisa da animal, sexual. A única A decepção, marca da Pantera. Marca a da única Pantera, decepção Marca que da eu Pantera. tenho em relação ao filme é que essa transformação que eu sempre achei que o Paul Schrader fez muito bem, nesse filme eu não acho que ele faça tão bem. Isso me deixou frustrado mesmo, porque Mas eu queria não ter seria- visto a transformação Não seria do porque personagem. os filmes todos que você citou aí são mais filmes dele como roteirista só. Talvez não ele não seria tenha essa porque habilidade. A gente cai não, no começo sério. da conversa. É, Pode porque ser, talvez. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que talvez ele funcione melhor com uma outra pessoa. Não necessariamente que um diretor seja melhor do que ele, mas assim, talvez ele funcione melhor para o filme num conjunto, assim, quando ele trabalha em equipe, vamos dizer assim. Então, não sei, talvez. Eu pensei nisso, porque pra mim o Taxi Driver é um filme muito perfeito nisso. Eu acho que tem um roteiro muito fora da casinha, um pouco, sendo dentro da casinha, mas assim, ele é mais. Ele é muito ousado, e ao mesmo tempo em que você tem um diretor muito forte. A muito, transformação é muito crível do Taxi Driver, né? Então, assim, exatamente, tudo tá muito controlado pelo Scorsese também. O Paul Schrader, ele é mais, eu acho que cru. Na maneira de dirigir. Então, por mais que tenha um roteiro muito elaborado, tal, ele talvez não seja tão cru. Eu lembro que eu vi 2 vezes o filme. A primeira vez que eu vi, me incomodou um pouco dessa crueldade, assim, dessa crueza, na verdade. Só que tudo que o filme desemboca, em tudo que o filme desemboca, me deixou bem interessado, bem fascinado por ele. E quando eu revi, eu até gostei mais do filme, assim, gostei mais porque eu achei um pouco mais... Eu fiquei com menos pudores em relação à direção dele. Eu achei que tava ali tava embalado no contexto, como eu já sabia tudo, eu fui procurando detalhes. Então, eu vi um filme, acho que mais coeso do que eu tinha visto na primeira vez, mas talvez não seja... Não sei quantas vezes você tem que ver um filme para poder descobrir que filme é ele de verdade, né? Então, não sei, eu acho que faz muito sentido o que a Cris falou, mas eu acho que ao mesmo tempo ele não era um cara que tava... Que tinha as decisões tomadas. Eu acho que ele vai sendo construído. Eu não sei, talvez eu tenha que rever. E o filme cresce quando a gente revê. Ou cai. Ou desinfla total. Mas o que eu vi durante o filme quase todo foi um personagem em dúvida, sim. Colocando muito à prova as crenças dele, principalmente em relação ao mundo material, mais do que a fé, como a gente comentou. Mas essa tomada de decisão radical, como o filme quer compor, dentro desse universo, mas com um tema muito atual ali, que o personagem vai se embrenhando, pra mim não condiz com aquele personagem. É como se aquele personagem fosse sensato demais para seguir aquele caminho que o filme tá querendo que ele siga. Então, isso dentro da minha cabeça, claro, porque o personagem pode fazer o que ele quiser e o filme não precisa me contar por que ele fez, mas a impressão que eu tive é que era mais o Paul Schrader, roteirista e diretor, puxando aquele personagem para as decisões que ele queria tomar para fazer daquele filme algo atual, algo relevante para o momento que a gente vive, do que aquele personagem fazendo aquelas coisas. Eu senti um personagem sendo puxado. Eu também senti exatamente isso. Você sabe que eu não acho... Eu li algumas coisas da história, eu já comecei a ler algo do que ia acontecer, mas claro, sem... Não leia. Ler é modo de falar, né? Eu imaginei, digamos assim. E claro que algumas coisas mais radicais eu não pensei em nenhum momento. Mas alguns pontos eu falei, não, acho que vai acontecer isso. Ah, realmente, esse caminho tá mostrando que... Então, aquela coisa que a Cris falou da trava, sabe? Tinha algo travando que tinha escondido algumas características do personagem que estavam meio contidas demais por ter se tornado um religioso. Mas que essa transformação final eu achei que não casou tão bem com o Taxi Driver. Quer dizer, ele não conseguiu me vender toda essa transformação de um personagem ali, não só com os motivos, mas como a coisa
transcorreu mesmo. Eu achei que ficou meio Então, Post Raider se impondo É um- demais, é ou um a mom- marginalização. É um momento ame ou deixe, né? Sim, sem Pegar ou dúvida. largar. Ou você aceita aquilo na trama, ou você vai Você achar abraça e um se pouco machuca absurdo, ou né? não, é isso. É. Eu acho que vocês estão muito crentes na sanidade das pessoas. Eu já tô achando que tá todo mundo louco. Eu comecei o filme já falando, isso aí vai pirar. Eu não vai- consegui, não eu não vai consegui dar. ver a loucura Eu- dele. Porque Nossa, eu lembro. você Eu vai lembro pirar, do... Isso aí não tem como. A Cris já achou que o cara era. Enfim. Aqui Mas teve uma visão que a gente não teve. é que eu lembro do Taxi Driver, tem sutilezas ali no filme. Eu já vi várias vezes, então você vai sacando essas sutilezas que tem no roteiro. Quando o personagem do Robert De Niro aparece nos primeiros momentos, ele parece um cara que tem os probleminhas dele, mas que é um sujeito comum da cidade, que quer ter É um relacionamentos. nervosinho. Tem explosões ali nervosinho. de vez em quando, mas o filme vai compondo tão bem esses momentos explosivos, estranhos, com esses momentos simpáticos, comuns, que quando o personagem se transforma, você compra a transformação. No do Ethan Hawke, faltou pra mim Ai, esse não, outro não sei, gente. Pra mim é o atirador do cinema. A pessoa vi vive o isso. dia inteiro reprimida, guardando, segurando. Ó o buraco do A hora que spoiler. solta. Eu concordo que o filme dá alguns elementos, mas eu não consegui ver nele o Não, atirador aí do cinema. fala, não sei o quê, porque meu filho não era. Eu falei, pronto, trauma de guerra, você já entrega pra Deus mesmo. Já não dá. Mas agora falando da atuação do Ethan Hawke, a gente acabou não falando. Eu acho que ele tá bem nesse papel contido. Não se esperava muito isso dele, né? Eu tive 2 momentos com ele, porque assim, o Ethan Hawke, no geral, eu sou muito simpático a ele, porque ele fez vários filmes que eu gosto, mas eu nunca achei ele um grande ator. Eu sempre achei ele também um tenho ator... essa sensação. É, eu eu sempre sempre achei acho um que ator vai ser meio- bom, e aí depois eu fico na Acho dúvida. que estamos todos juntos Achei nessa meio opinião. caricato e tal. Só que nos últimos alguns Ele filmes... é o Jesse, é isso, Eu né? vi ele, me interessou mais, porque eu percebi que eu acho que ele funciona melhor quando ele é mais espontâneo, quando não tem um roteiro, sabe, não tem uma coisa tão marcada pra seguir. Por exemplo, eu adoro ele no Boyhood. Eu acho ele muito melhor do que a Patricia Arquette no Boyhood, e todo mundo só olhou pra Patricia Arquette. Eu acho ele melhor do que a Julie Delpy no Antes da Meia-Noite, ao contrário do que eu mesmo achava nos outros filmes, entendeu? Porque eu acho que ele tá mais solto, ele tá menos... a Julie Delpy tem um papel muito forte no Antes da Meia-Noite. Eu acho que ele tá muito mais no Mas eu acho que embalo esses da vida. filmes, e aí talvez fosse umas coisas que eu não achava ele um grande ator, esses filmes, eu não sei até que ponto é ele. Em todos esses papéis que você falou. No Boyhood e no Antes do Pôr do Mas Sol. Se ele tá for- sendo só ele. É, né? mas eu concordo. O que ele quer ser na frente das câmeras. Mas entendeu? eu concordo, mas assim, ainda assim eu acho que ele destaca. atua como ele melhor do que ele atua quando outro. Só que aí nesse filme aconteceu 2 coisas. A primeira vez que eu vi, achei tudo que eu achava antes do Ethan Hawke. Ele é meio careteiro, ele exagera um pouco e tal. Então, de vez em quando ele abre um zoião, aí você acha que ele vai não sei o que lá. Mas aí o filme não deixa porque o personagem tem uma linha a seguir. Quando eu revi agora, eu fui assim pra ver esse personagem que não tinha me empolgado tanto. E eu achei ele melhor, realmente. Eu achei um pouco mais maduro. Eu não sei o que é que exatamente que eu percebi de diferença, mas eu achei ele um pouco melhor do que eu tinha achado antes. Até fiquei feliz, porque ele tá sendo super reconhecido como ator pelo filme, né? Tá aparecendo vários prêmios, várias indicações, tá cotado pro Oscar, e eu acho que merece. E aí, Thiago, você... Então, pra mim o filme tem várias decisões bem tomadas, pequenas, pontuais e certeiras no que... Porque eu acho que o Paul Schrader chegou no ponto da carreira em que ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, ele sabe qual é o tom do filme que ele quer adotar, sabe quais são as referências que ele quer usar e sabe como vai ser o tom da atuação do Ethan Hawke. E o Ethan Hawke entrou bem nesse tom. Eu não vejo nada extraordinário, na verdade. É porque, como a gente está acostumado ao Ethan Hawke de sempre, a gente vê o ator num papel mais contido e pensa, ele amadureceu. Nossa, diferença, eu gente, também olha, acho ele isso, tá mais velho, amadureceu. Mas ele tá. O que eu acho que é certo, é bom isso, você ver um filme em que tudo é decidido de uma maneira tão precisa, inclusive as atuações, e o Ethan Hawke segue isso de um Segue jeito... a cartilha que o Schrader de um se jeito definiu. exato. Sim. É tudo muito preciso no filme, né? E tá bem, eu acho que convence. Acho que só não me convence na transformação porque eu acho que é o problema do filme, não é dele. Acho que é um problema da composição do personagem. Mas Thiago, tudo bem, tá bem. Não tô dizendo que você tem que ver de novo, não. Mas assim, eu também achei isso da primeira vez. Da segunda vez, eu achei que, para mim, talvez pelo já saber o que ia acontecer,
que isso não eu acho que teve as viradas. É porque eu acho que o Paul Schrader, ele é aquela coisa que a gente falou. Ele como diretor, eu acho que ele não consegue deixar as cenas meio, sabe, pontuar as cenas, fazer as cenas pontuarem as mudanças. Então, as coisas são mais, as viradas são mais sutis. Sutis não, mas elas são mais escondidas porque talvez ele não consegue trabalhar tão bem. Então tem aquela cena que ele discute com a Beata lá, que acompanha ele e tal. Eu nem sei direito o que ela é, enfim. Não é Beata, Carola ela lá. trabalha na... Ela é aquela Admiração. cena aqui em que ele meio que Põe um basta. nela. Eu acho que ali seria um momento de pontuar o começo da virada dele, entendeu? Mas talvez o Paul Schrader não fosse uma cena que ele quisesse deixar grandiosa, não sei. Pra mim fez mais sentido a timeline do filme dessa vez. Eu não sei, enfim, mas eu concordo com vocês quando vocês dizem que, e eu disse também, que que parece que falta um pouquinho de um diretor pra amarrar direito, assim. Ele tem muito como diretor do Paul Schrader, mas eu acho que talvez um outro diretor, um outro olhar ali pra juntar as forças, resultasse num filme mais eficaz, talvez. Mas curiosamente um dos filmes em que ele dirige de uma maneira mais consciente do que ele tá fazendo. Eu né? acho, Escolhendo eu acho. toda a Ele tá encenação. dominando o filme todo, o Schrader. E agora né? Não passa voltando- nada na mão dele. Sem tá na mão dele. Vou falar agora meu detalhe, que o Michel já deu spoiler e tal. Pra mim, a grande atriz do filme, a grande performance do filme é a Amanda Seyfried. Eu acho ela excelente no filme, eu acho incrível, acho que ela tem ótimas cenas. Eu tô esperando o Paul Schrader fazer agora o filme com a Regina King, como é o nome dela mesmo? A Rachel McAdams, porque ele já fez com a Lindsay Lohan, ele já fez agora com a Amanda Seyfried, já vai fazer em breve, espero que ele faça, pra completar o Meninas Malvadas. É isso, Cris. o arco Meninas Malvadas. Que tal um Maravilha, remake de Meninas Malvadas feito Olha, com pelo o Paul Paul Schrader ia Schrader? ser interessante. Mas... Mas... Elas com, sei lá, com 40? Meninas bem malvadas. Quarentonas malvadas. Mas eu acho ela excelente realmente no filme. E eu não sei se vocês fizeram essa leitura, mas agora vendo da segunda vez, o nome dela é Mary no filme. E ela está grávida. É uma Maria grávida, entendeu? Eu acho que Tá querendo tem... fazer uma conexão aí. Eu não acho que tem conexão. Eu acho que ele que fez a conexão, não fui eu. Entendeu? O anticristo, falando me do Lars chamou von mais Trier, atenção, assim, porque ela tem uma importância no filme do começo, que ela liberta as Claro, coisas pra ele, é. até o final, em que ela meio que abraça, né? Ela é personagem que causa transformação Exatamente, assim. de várias formas. Mas né? vocês ficaram chocados com aquele final lá? Não vou dizer chocado. Não... Aquela sequência Eu fiquei mais chocado pelo lado positivo do final, porque eu não esperava isso do Paul Schrader, Aham. do que com o final em si. Eu fiquei com aflição. Aliás, só de pensar, tô com aflição de novo. Nossa, deu agonia mesmo. Acho que mostra que o Paul Schrader tá também amadurecendo, né? Talvez o olhar dele, que era tão sombrio, tão sem esperança alguma, agora tem tão- algum fiapo tão de duro, esperança. né? E aí eu acho, na cena que a Cris falou, a questão do cenário de karaokê, Maravilhoso. eu acho que é uma cena que ele faz uma coisa. Eu não sei se ele fez isso muitas vezes na carreira dele. Ele transcende a coisa do plano material, o plano Mas físico. com e certeza, tal. não tem material nenhum ali. Não, Ele quer transcender no cinema. eu acho que ele Transcender transcende na de uma imagem. maneira. E é interessante porque apesar de ser ele transcender, aquela cena é pra mostrar tudo que tá incomodando ele. Então tem uma cena, uma função muito factual mesmo, assim, muito direta. Assim, ele passa ali, sei lá, como é que chama? Voa, né? Por Explícito todas até. as coisas que estão incomodando, que estão angustiando ele ali. É muito louco esse É muito filme, louco. né? O Chico firma com Meta Varanda. Eu vou dar nota 7,5. E aí, Cris? Eu vou dar 6,5. 6,5 pra Que Cris isso, Cris? Lume. Pensei que você tivesse adorado o Dia de Fúria cristão, Eu, quer dizer, eu, presbiteriano. sei lá, eu Batista. compreendi, eu compreendi em sua, né, sei lá. Sua amplitude. Eu tentei abraçar Você a crise abraçou. dele, mas isso não impede de eu achar que o filme tem uns probleminhas de ritmo ali. Não, eu acho que enfim. tem também. Você abraçou, mas tinha espinhos aqui. Exato, mas vamos dizer assim. Eu vou dar 6,5, Thiago Faria.
Então, eu vou dar 7. E vou prometer pro Chico que eu vou rever o filme e Não vou precisa dizer pra prometer ele. nada, não. Não, mas eu gostei do desafio, viu? Porque Mas talvez lembrando- fique melhor pra mim. Tanta gente Lembrando gostando. que esse ano, Amanda Seyfried, além de fazer esse filme First Mary. Performance, ela fez Mamma Mia 2. É. Então, Aí sim a grande atuação. A obreira do ano já é da Claire Foy, eu acho, por enquanto. Mas, Claire Foy, mas por vamos quê? ver. Quantos filmes ela fez? Todos, Todos. né? Praticamente. Todos? A gente Quais falou sobre foram? 3. A mulher Unsane, lá da aranha. Da Mulher da Aranha? É, A menina na teia da aranha. o O First Primeiro Man. Homem. E qual foi o outro? Distúrbio, né? Distúrbio. Ah, o Distúrbio, é verdade. Como isso ficou com 69 do Metafaranda, First Metafaranda! Um número que o Paul Schrader adoraria, É né? a cara do Paul Schrader esse número, inclusive. 69 pro Paul. Sem pudores nenhum. Paul Schrader aceitaria essa nota. Um filme Fica que muito bem todo mundo colocado. tem que ver e vai acabar vendo, porque eu acho que ele ter vai ser indicações, indicado. Sim, também acho. ele vai ser indicado, Roteiro, pelo menos a Tom roteiro. Hawke, eles dois devem pintar. Vamos mudar de assunto? Vamos Let's. falar de viúvas agora. Vamos. Steve McQueen, diretor que o último filme dele ganhou o Oscar, né? Foi só isso que teve no último filme dele? 12 anos de escravidão. Ele também dirigiu Shame e Hunger. Hunger acho que não foi lançado no Brasil, né? Tem uma tradução fome, né? Mas eu não sei de onde é essa Acho que tradução. alguém inventou essa tradução. Pode ser. O que vocês acham da carreira de Steve McQueen? Olha, achei curioso cair no mesmo episódio o Paul Schrader e o Steve é uma McQueen. mistura... Uma palavra que o Steve McQueen sempre usa, e eu vi entrevistas sobre As Viúvas, ele usa também, é visceral. Ele diz que ele quer que o cinema dele seja muito visceral em tudo. E eu noto que é uma tentativa dele mesmo. Ele busca sempre algo físico na maneira como ele filma. Quando os personagens sofrem algo, ele quer que aquela dor fique muito marcada nas cenas. Ele usa, às vezes, planos mais longos. Ele cuida para que a trilha oprima quem tá vendo o filme. Isso tanto no A dor Shame... física seja explícita, 12 anos de escravidão, Exato, então é mais, tanto mas no Shame todos. quanto no 12 anos de escravidão. E A fome, a greve de fome na cadeia do Hunger. Exato. Quer dizer, É um estilo muito realista, assim, de um jeito, como ele diz, visceral. Eu não gosto muito desse termo porque acho que banalizou, mas ele próprio adora usar, então acho que condiz, né? Mas então é um diretor que ele quer que o estilo dele seja esse. Eu nem sei se ele já consolidou o estilo dele, mas ele quer tanto que seja que eu já tô comprando. Beleza, tudo bem, Steve McQueen, você filma desse jeito, que bom. Só que agora ele vai para um projeto que seria... Ele tem uma origem mais pulp, quase uma origem B de filme de gênero mesmo. E aí ele leva esse estilo dele, que estava nos filmes anteriores, para esse projeto inspirado numa série de TV dos anos 80 da Inglaterra. E é esse o combinado. mote aí, exatamente. E aí, Chico, e você acha de Steve McQueen? Eu acho ele um diretor limitado. Tem uma polêmica. Eu acho Eu que... não sei, eu não disse que eu não acho que ele seja Você limitado. pareceu O que eu digo, positivo a o ele. que eu digo é que ele se Deu acha, tanta ele não se volta, acha, né? Aí É, ficou ele falando pareceu lá. positivo, ele não ficou se bem. acha limitado. Isso, enfim. Eu acho que ele é limitado. Eu acho que é interessante. Ele se interessa por temas relevantes e tal. Ele tenta fazer filmes importantes, vamos dizer assim. E eu acho que ele consegue. Em cada filme dele, não são filmes ruins, eu acho. Mas em todos os filmes dele, eu acho que tem várias coisas que funcionam, que tem a engrenagem lá funciona de alguma maneira. Tem highlights em cada filme. Mas, no geral, eu percebo muito essa necessidade dele de fazer um filme importante, fazer um filme que seja significativo. O Thiago falou isso agora também, né? Mas você não acha que isso tá também no jeito como ele filma? Tá, com certeza. Porque acho que ele filma de um jeito um pouco impostado. Tá, total. Inclusive, vamos falar mais Sobre daqui a isso. pouco sobre isso. Nesse filme, eu acho que nesse filme ele é mais... Vai além, eu acho Vai que vai além. além, também É. acho. O 12 anos de escravidão, eu lembro que eu assisti com o Michel e a Cris, esse filme, e eu dou umas cochiladas boas nesse filme. Porque o que Você acontece? lembra disso, Cris Nunes? O 12 anos de escravidão, eu acho um filme que foi celebrado e muito abraçado por todos, por ser uma coisa meio pioneira. Era um filme que
não existia grandes filmes Sobre escravidão nos Estados mesmo. Unidos, absurdamente até hoje, né? Não existem filmes. Você vê, Django Livre, não é sobre escravidão, Django Livre, né? É um filme do Tarantino, é bem diferente. Não tem filmes. Então é um negócio. Então, 12 anos de escravidão veio como uma porrada nos Estados Unidos. Só que pra a gente que é formado em novela das 6, com o pessoal levando chicotada, então, pra mim, não teve nada demais. Não foi Eu esse não impacto acho. todo. Acho que é um filme que não teve impacto quase nenhum pra mim. Sério, Chico? Exatamente. Pra mim, eu Nossa, senti um É? impacto, Senti sim. Não, eu acho É o que eu- filme é que eu ok, vejo- bem resolvido. É que o que eu noto, Steve McQueen é um diretor inglês, né, londrino, negro, olhando pra escravidão americana, então já tem um incômodo que eu noto no próprio filme, Sim. na maneira como ele filma. E ele pontua todos os momentos de sofrimento Aham. como se isso fosse o Como fosse importante no filme. Doer na carne, Mas né? eu É, acho- mas a eu trama acho- não é importante, o importante é É o doer- é quanto doer na ele carne, tá sofreu vendo? por 12 anos. Então, mas se você pensar nisso, eu acho que tem sentido fazer isso no filme. Mas tem sentido porque, enfim, isso não tinha sido mostrado. É uma coisa pioneira mesmo. Tanto é que o filme ganhou o Oscar por isso. Eu achei ele um filme que não tinha acontecido um filme parecido antes. E eu acho que é interessante ele chamar pra dor, sabe? Olha como a gente sofreu, olha como a minha raça, a minha etnia sofreu e tal. Porém, eu acho que é um filme que ele se mantém muito confortável na força que ele... Do tema, entendeu? Ele não acho que ele dirige maravilhosamente. Eu acho que ele tem uma... Ele tem uma elegância em filmar, eu acho, né? Mas eu não acho que o filme nunca ele passa pro próximo passo. Eu acho que é um filme quadrado até, às Entendi. vezes. Entendeu? E o Shame, por exemplo, é um filme que eu acho interessante, a temática eu acho interessante. Acho o Michael Fassbender e a Carey Mulligan muito bem no filme. Mas também não é um filme que me toma totalmente. Porque eu acho que ele tem... Sei lá... É quase meio... Tem um jeito meio escandaloso de tratar aquilo, sabe? É como se um cara que é viciado em sexo já fosse uma coisa tão interessante, tão incrível, tal, que ele se apoia muito nisso e não cria realmente um filme que eu acho que tem alguma substância, alguma coisa que seja mais, sei lá, camadas diferentes ali. O Hunger eu vi faz muito tempo, não vou enquadrar nessas avaliações que estou fazendo. O Hunger é meu favorito. Eu acho que também é eu o acho meu. que ele começou muito bem e cada filme dele eu gosto um pouquinho menos. Aham. Eu gosto muito desse estilo elegante dele de filmar. Acho que uma das coisas melhores que tem esse filme, que nós vamos falar algumas das cenas do jeito que ele filma. Eu acho que o visual do filme é muito bom, a exatamente. fotografia é bonita Eu acho que é mesmo. por aí. Eu gosto, falando tudo que vocês falaram, mas trazendo alguma coisa diferente, o que mais me atrai é que ele me tira da zona de conforto. Ele trata temas políticos em Hunger, ele trata essa coisa do sexo no Shame ou da escravidão no 12 anos. E até, antes sem incluir esse filme nessa conversa, os três filmes eles me tiram da zona de conforto, eles me incomodam de um jeito ou de outro, seja na questão física no 12 anos, seja nas questões ou na loucura do sexual do Fassbender no Shame, ou então na questão mesmo da política, da entrega de uma causa e de como é tratado isso no Hunger. Mas eu posso fazer o advogado do diabo? Faça. Esses temas já estão prontos pra fazer isso em você? Sim, talvez. Sabe? mas O cara eu que é acho- um ativista e que faz greve de fome, vai morrer, ele prefere morrer do que Mas eu acho a diferença mas é como o ele jeito como trata. ele trata. É isso. Então. E eu vejo isso bem marcado mesmo. Até esse filme, Viúvas, eu acho que Viúvas é um filme totalmente diferente dos outros que ele fez. Porque Sem dúvida. acho que Isso até também esse acho. filme, ele nunca se preocupou muito com trama. Trama, pra mim, sempre foi secundário no secundário. cinema dele. Ele sempre, pra mim, se preocupou com o tema, que é o que o filme trata. Por isso que eu acho que o Chico tá certo quando ele fala que são temas que não tem nada de novo mesmo, né? Até meio óbvios. Eu acho mas que temas já foi prontos já tratado pra várias ter o vezes no impacto cinema, que ele pretende. O tema e como esse tema provoca impacto físico nos personagens. Então acho que aí todos os filmes dele tem. O Shame tem, porque ele quer falar sobre compulsão sexual, mas como aquilo meio que impede o cara de viver, né? De agir no dia a dia mesmo, é físico. O Hunger, né? Greve de fome, Não precisa falar muita não precisa coisa, falar né? nada. E o 12 anos de escravidão, ele vai mais pelo sofrimento do escravo. O Viúvas, aí ele já tenta fazer um filme de trama rocambolesca. nós vamos entrar agora, outra quer dizer, coisa, outro é outro filme. capítulo. O que eu acho que ele tenta é levar esses interesses dele para esse filme. E aí eu nem entendi por quê e como
o que significa isso. Vamos tentar Eu fiquei super descobrir perdido agora. no filme, porque eu não sei qual é o Exatamente. caminho, onde ele quer chegar. Também sinto por aí. Mas é isso. Eu acho que ele trata dos mesmos temas de maneira elegante de filmar e de um jeito que me tira da zona de conforto, me incomoda, ele me provoca. E isso, pelo menos nos 3 primeiros filmes, ele conseguiu cada vez menos. Como eu falei, eu gosto mais do primeiro e foi diminuindo, mas eu gosto dos 3 filmes. E agora falamos de As Viúvas. Pra eu entender isso graficamente, assim, Metavaranda do Fome, 7,5. do Shame 7. e do 12 anos. 6,5. Tá Certo. bom assim? Tá, Tá bom. eu já formei na minha cabeça um gráfico no formato já de uma gostei. reta caindo. É. Enfim, Pronto, vamos. tá caindo. É. Vamos ver se vai cair ladeira abaixo agora. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aquela ladeira abaixo e varanda abaixo. Vamos Varanda ver. abaixo. É. Uma eleição para vereador em Chicago. Um assalto frustrado com toda a gangue morta pela polícia. As viúvas dos assaltantes pressionadas em receber o que os seus maridos ficaram devendo para criminosos poderosos. Eu errei, né? Não é receber, em pagar, né? É. As viúvas dos assaltantes pressionadas em pagar o que seus maridos ficaram devendo para criminosos poderosos. Um caderno de anotações com todos os detalhes para um próximo golpe, que pode ser a única solução dessas mulheres, Thiago Faria. É isso, né? Como eu disse, 12 anos de escravidão e um segredo. Tá, então, ele parte de uma Temos um trama... filme de assalto. É um filme de assalto. Temos um thriller de isso. assalto, digamos assim, com a questão do feminismo e do racismo fortes. Ou tentam ser fortes. Então... Tá, São os grandes temas que ele tratou em outros filmes, sempre um grande tema. Eles são os grandes racismo temas. eu não não consigo acho ver tanto, tanto não. no filme. Eu acho que tem a questão do político negro, outro político, e a discussão, e a mulher negra que é... O que eu vejo interessante no filme é mais algo político na maneira como o filme foi feito, porque ele distribui personagens importantes do filme para atores negros de uma maneira muito natural, e eu acho que isso Posicionamento. é um posicionamento político do diretor. A personagem principal é a Viola Concordo. Davis, os vilões do Casada filme com são branco, negros. Isso não é tema, eu isso acho não é um ótimo tema. isso. Exato, isso nunca é um empecilho, uma problema discussão, para personagem. Eu acho que a questão feminina, a questão de gênero se impõe, é mais importante no filme que a questão Eu também acho. racial, étnica. O feminismo é o mais forte. né? Eu acho que ele resolve essa questão étnica, racial no próprio filme, em si, nas escolhas que ele faz pro elenco do filme e dos personagens. Mas não dentro da narrativa. Dentro da narrativa acho que é um filme sobre empoderamento das personagens femininas, das viúvas que estavam ali em segundo plano, eram bancadas pelos maridos, bandidos, e quando eles saem de cena, elas se veem totalmente abandonadas num mundo em que elas não conseguem transitar. E o máximo que elas vão conseguir ali é tentar reproduzir o que os maridos faziam, mas elas nem têm know-how de assalto e de crime para conseguir fazer aquilo. Então, acho que é mais um filme sobre empoderamento do que sobre questões raciais. Eu não vi muito. Então. O que você achou? Então, eu tenho minhas dúvidas. O meu problema com o filme, que é grande, é o seguinte: eu acho que em nenhum momento ele quer assumir que está fazendo um filme de assalto. Então ele tenta trazer os temas importantes, principalmente essa questão feminista, da mulher, tal, do gênero, para o filme, e eu acho que às vezes não cabe. Às vezes não cabe no filme, porque assim, as discussões não são, sei lá, ele não estende muito, ele Mas não em consegue tese encontrar. cabe, né? Porque- Mas cabe na proposta inicial, Thiago. Assim, eu acho que ele não desenvolve essa questão Eu também acho que feminista. Ele não desenvolve. E eu acho que ele fica tentando... quando ele tenta fazer isso, ele tenta se afastar do filme de assalto. E, na verdade, o filme é um filme de assalto, do começo ao fim. Então, eu acho que ele fica negando que é um filme de assalto, como se o filme de assalto fosse um gênero menor. E o Steve McQueen, que venceu o Oscar, que faz temas grandiosos, não pode fazer um filme de assalto, entendeu? Chama, então, o João Collet Serra, que ia fazer um filme muito melhor. Inclusive, já tem um Liam Neeson lá pra fazer. Eu acho que lembrando que o roteiro foi escrito com a Gillian Flynn, que é a escritora do Garota Exemplar, do Sharp Objects. Então, tem essa pegada da Gillian Flynn nesse tema das personagens femininas, como essas personagens se resolvem
nesse momento de conflito que aparece. E eu queria fazer só uma reclamação, porque eu Faça. botei isso no nosso grupinho do WhatsApp e ninguém me deu resposta. Eu tinha Como um título assim? muito melhor pra esse episódio, que era Liam morreu, peguei a vaiola, botei na sacola e já fui filmar. E ninguém me deu bola, ninguém nem respondeu, eu entendeu? achei muito complexo. Eu criei um também que ninguém respondeu e assim Qual foi? vai. Qual foi? As viúvas e as beatas, uma coisa assim. Ah, é né? verdade, Uma tinha coisa essa verdade. Normalmente joga ideias, se a ideia não emplaca, ela fica esquecida. É, Mas mas o que eu queria trazer é... Você tá me dizendo que ele fez um filme de entretenimento engajado, é isso? eu acho que ele tentou Porque eu acho que ele transformar... tentou, Mas o que ele tem de engajado? Pela questão feminista, Feminino. por exemplo. feminista, assim. Mas ao mesmo tempo, o filme de assalto normalmente é um entretenimento. Eu não vejo problema nenhum em você querer fazer um filme de assalto sério. Com Também Mas, não Michel, acho. mas, Eu Michel, acho vamos que lá. não conseguiu encaixar tudo Tá, isso. também. é que eu concordo que tem tudo isso no filme. Tem essa questão de gênero e tudo. Mas qual seria a grande diferença da maneira como essa questão é tratada no Caça-Fantasmas feminino ou até no 12 Mulheres e um Segredo, que foi 8, né? 8 A Mulheres gente e um não Segredo, viu. Alguém Eu viu? vi. Você viu? que foi lançado recentemente. Esse tema tá lá também. O que me incomoda mais nesse filme é que nos filmes anteriores eu notava que o Steve McQueen partia de um tema e aí ele ia procurar como esse tema afetava fisicamente a vida dos personagens. Nesse, eu acho que ele nem consegue encontrar o tema, porque é um filme tão amplo ali, né? Tá tratando de tantas questões e tratando meio que de raspão, questão da corrupção, da política, enfim, do feminismo, tudo mais. E raspão, porque e- tem muitas cenas específicas sobre isso. Quer dizer, ele trata como a política um tema importante ali na história. Não, e o feminismo também trata. Trata, eu acho que assim, trata. é. Mas ele não vai fundo o que em nenhum. sobra Não, das não vai mulheres fundo em nada. quando os maridos, né, nessa sociedade que é baseada no marido, seu chefe da família, o que é que sobra das mulheres? O que é que sobrou da Viola Davis quando o Liam Neeson morre ali? Enfim, não posso ter muito spoiler, né, gente? Segura. Mas isso Mas, acontece assim, com todas O as que personagens. acontece com a Michelle Rodrigues, que tem uma vida mais, sei lá, Aliás, suburbana e tal. Clichê do clichê escolher a Michelle Rodrigues pra fazer um filme desse, né? De Ah, assalto, não né? sei, eu gosto clichê da do Michelle clichê. Rodrigues, mas eu gosto não- dela, mas eu não- acho assim. Eu acho ela tão super aproveitada. Quem eu acho muito bem no filme é a Elizabeth Debicki. Eu não gosto sei se dela. fala assim o nome dela, mas eu vou falar assim pra sempre. Eu acho ela bem. Eu acho a personagem mais bem resolvida e eu acho que a personagem em que mais essa coisa do vazio que ficou depois da vida dela ter sofrido esse baque fica mais pra mim bem resolvido, palpável. Ele consegue explorar aquela personagem bem, assim. Que é a personagem que namorava, era casada com o cara, um dos caras do assalto, e era uma mulher que dependia dele, não tinha vida, vivia Era dona de casa, do né? dinheiro, enfim, curtia a vida e tal. E aí ela realmente não existia sem ele. E aí ela começa a ter que existir. Então tem toda uma tentativa de mostrar o vazio que realmente tem naquela personagem. E isso eu gostei. Apesar de eu achar que aparece a mãe dela por 5 segundos, que é a Jack Weaver que faz. Uma cena bem desnecessária, eu achei. Se precisar, tal. Muito direta, muito como se assim, olha, eu tenho que explicar por que ela sofre, de onde ela veio e tal, não sei, enfim. E aí eu achei ruim, mas no geral eu acho que é a personagem bem resolvida. E a personagem que deveria, para mim, ser a mais forte, que é a Viola Davis, que é a protagonista mesmo e tal, o filme é sobre o olhar dela e tal, eu acho que existe uma tentativa o tempo inteiro de deixar o drama dela mais denso, mais tenso, mais, sei lá, mais profundo. Só que eu não acho que ele consegue, não. Eu acho que fica forçado em todas as cenas. Inclusive, a interpretação da Viola Davis eu acho forçadíssima. Eu acho assim, mamãe me deu um Oscar, sabe? Me chama aí pra festa do Oscar. O tempo inteiro é aquele olhar triste, muito triste e tal. Em cenas que não precisa, sabe? Em cenas que não cabe aquilo ali. Em cenas que estão arrumadas de outro jeito, ela chega pra trazer um negócio meio baixo astral. Baixo astral, a Viola Davis. Eu concordo com tudo que você tá falando, mas eu acho que o principal problema do filme é o roteiro. Eu sei que é derivado de uma série britânica, o Thiago já comentou, mas eu acho que o roteiro rocambolesco, não vai pra lugar nenhum, não consegue dar cabo desses temas sérios que ele quer tratar. Então, Michel, E mas fica se o muito roteiro difícil lidar. apostasse em filme de assalto, sabe? Uma coisa um pouco mais sem querer ser tão profundo, assim, eu concordo com você. Eu acho que se o filme quer ser profundo, pode ser de assalto, pode ser qualquer comédia rasteira, Tá liberado. ele vai conseguir. Vai conseguir não, mas tem essa liberdade de tentar. Só que esse filme, eu acho que ele fica negando que é um filme de assalto e que tem essa coisa rocambolesca, porque tem, assim,
e tentando ficar injetando umas coisas mais densas no filme e não consegue desenvolver. Aí assim, ele não desenvolve nem um filme de assalto nem um filme denso. Pra mim é Eu isso. acho até que é pior, Chico, porque o que eu noto é que como ele nega o filme de assalto, o gênero, né? Quando o filme pula de um tom pro outro, você nota que tem alguma coisa muito errada acontecendo, porque tem momentos do filme que ele tem que ser cômico. Tem um trecho ali que uma das integrantes do grupo de mulheres que vai assaltar, essa integrante que chega por último, ela é muito mais, digamos, não sei, ela toma muito mais à frente do que as outras personagens imaginariam. Parece que tem mais vocação que as outras. E nesses momentos você nota que o filme tinha que ser cômico. É pra ser engraçado. Só que o Steve McQueen tá Não com a mão deixa tão isso acontecer, pesada é. que ele não deixa ser engraçado. Então não tem um momento de leveza no filme. Parece que tem um curto-circuito ali entre esse filme da Viola Davis sofrendo muito, que acho que é o que ele Concordo quer. totalmente. O filme físico dele que ele buscou talvez esteja nisso, no sofrimento da Viola Davis. Por causa da perda do companheiro dela e como ela vai fazer pra resolver essa situação. Mas ao mesmo tempo tem esse o outro... McQueen quer gastar mais tempo, né? Ou pelo menos ele quer dar mais foco. Parece que ele nem se interessa tanto O pelo restante, filme de roubo. Não, E acho tudo que é não se interessa composto nada. de um jeito muito Jogado, apressado, né? eu acho. O próprio vilão do filme, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya, do Corra, é um vilão muito unidimensional aquilo Não, ali. unidimensional, Caricato, e ele não, né? eu não acho nem que ele é o vilão, porque ele é um personagem muito coadjuvante, assim, tem outros personagens que são meio vilões, que estão acima dele e tal, e eu não acho que ele tem essa projeção toda no filme, não, eu acho que ele fica muito preso num detalhe ali. Eu Não queria mais consigo. o Paperboy do Atlanta, que eu nunca sei o nome dele, mas porque eu gosto dele, e ele tá fazendo um papel muito diferente do Paperboy do Atlanta, Sim. que é o tá bem político diferente. negro que tá É o concorrendo. Brian Tyree não sei o nome Henry, dele, mas ele é enfim, ótimo. ele tá no Atlanta. Rua Bill também. Ah, Ele é legal. Ele é um... Do Atlanta. E eu gosto, me surpreendeu quando ele apareceu, só que ele tem 3 cenas, provavelmente, 4 cenas. É que, E é que aquela coisa, fora ele, quando é Colin Farrell e o pai, é a coisa mais clichê da história política. Fale sobre o Robert Duvall. Exatamente. então, eu acho O pai do Colin Farrell. Robert Duvall é aquela atuação tentando ganhar Oscar de coadjuvante, aquele Oscar que vai pro ator que ficou 5 minutos em cena, mas gritou muito e babou e veio e arrancou o cabelo, enfim, ele faz isso numa cena Peruca torta. que eu achei uma apelação, achei muito ruim. Acho que o Steve McQueen é o filme que pra mim ele se revela um diretor ainda muito imaturo mesmo, porque parece que ele quer ganhar no grito o filme, então ele já pesa a mão, ele cria cenas que estão muito acima do tom e que parecem, como o Chico disse, muito mais importantes do que elas são, muito mais cheias de sentido. E aí é engraçado ele colocar essas cenas lado a lado, as cenas como personagens tentando abrir um cofre, não conseguem e descobrem que o número tá de cabeça para baixo, sabe? Que é puro Pulp Fiction, não tem nada de profundo nisso. E aí Spoiler, e aí viu? parece que parece que é um Tudo bem. parece que é um diretor fazendo um filme que ele não quer fazer ou não combina com ele, É a sensação que eu ou tenho não que tem a profundidade que ele ele tá busca. preocupado bastante como vou filmar a história, ele não tá nem aí com o que tá acontecendo na história. a É, minha- essa sensação que eu tenho. A porque minha eu acho preocupação é que... que tem tantas Pra cenas que bonitas. fez esse filme, Tem mano? tantas cenas bonitas, mas o que tá acontecendo ele tá Mas eu tão noto que ele tenta buscar conturbado. uma profundidade que eu nem sei onde tá. Terminou o filme, eu fiquei me perguntando onde. Então, não tem essa profundidade, eu o também que concordo ele plenamente. realmente, onde ele quis chegar com esse filme, não sei. E como entretenimento, que talvez ele tenha tentado fazer um filme de entretenimento só, acho pesado, um filme duro demais. Não flui bem, eu achei pelo menos. Eu achei um filme um pouco maçante até. É isso, acho que Também. é isso. Concordo. Metavaranda? Agora o Thiago começa. Eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 5, Chico. Eu vou dar nota 4,5. Com isso, as viúvas ficou com 48 do Metavaranda e caiu, Steve McQueen caiu da varanda, ele tentou se segurar com o dedinho, mas aí... Um beijo, Thiago McQueen, pisou quem aqui sabe no você dedinho, volta. caiu. Chico, tem chances de Oscar? Então, Ações. a Viola sempre é cotada, né? Ela sempre faz qualquer coisa, ela é cotada Vai lá, ao não, a Oscar. Meryl Streep, aí sempre tá cotada, mas a Meryl Streep é indicada. Mas quando a diferente. Meryl Streep é indicada e tá concorrendo com a Viola, ela ganha da Viola.
Mas enfim, ela estava cotada, algumas pessoas falavam da Elizabeth Debicki também e do roteiro do filme. Acho que vamos esquecer Aliás, você, e pensavam inclusive no filme para Sim, melhor filme e tal. Eu não acho que vai acontecer nada disso. Se acontecer, é a Viola, porque tem a coisa do star power dela, é uma atriz muito respeitada, muito famosa e tal, e as pessoas têm que preencher a listinha, 5 nomes e tem que botar alguém. E tá meio bagunçada a corrida de atriz ainda, até agora não se decidiu quem vai ser a quarta e quinta candidatas, né? Então eu acho que a Viola pode acontecer se acontecer isso, mas no geral acho que o filme vai ser meio que ignorado. Eu não vejo esse filme indicado para melhor filme nem a pau. Não vejo mesmo, não vejo. Mas Agora, roteiro talvez pelo pedigree ali. e roteiro tem duas categorias, sempre Esse aquela adaptado, coisa. vai saber. Mesmo assim tem bastante candidato. Eu acho que ele não entra não. Agora sim, a crítica americana gostou do filme. A crítica americana é ridícula, né? Que isso? Toda semana, mano, aparece um filme nada a ver com 80. Mas eu vejo esse filme enganando. Enganando não, entre aspas também. Porque ele tem uma muitos temas, carpintaria. né? Ele tem muitos temas. E é um diretor que você nota que quer se impor de alguma maneira, quer ser muito sério. Não sei, só acho que faltou substância mesmo, né? também. Eu acho que faltou realmente tudo. Vamos para as recomendações? Chico, você que tá aí já com o seu celular deve estar pegando já a sua recomendação. Não tô Conta vendo, pra tem gente. nada muito recomendável essa semana. Que pena, hein? Mas eu vou recomendar duas coisas. Tá terminando a mostra da Mosfilme na Cinemateca aqui em São Paulo. Ela vai até quarta-feira. E na quarta-feira eles reprisam o filme que abriu, que é o Vai e Veja, do Ellen Klimov, que eu não consegui ver. E não vou conseguir ver também na quarta-feira. É um dos melhores filmes da minha filme de guerra, vida. sim, Eu acho um filme maravilhoso. Quem tiver a chance de ir lá na Cinemateca, é de graça. Você tira o ingresso 1 hora antes, passa 7h15 da noite. É um filmaço, incrível, fantástico, maravilhoso. E nessa semana agora, na quinta-feira, vai estrear um filme, eu nem vi ainda, mas eu já recomendo por causa dos outros filmes dele. Muito bem. Que é o Mata Negra, do Rodrigo Aragão, que é um diretor brasileiro, especializado em filmes de terror, faz muito filme de zumbi. E ele já tem o Mangue Negro, ele tem vários filmes dessa série Negro, que tem a ver com zumbis. E aí o Mata Negra é o filme novo dele, que já passou em alguns festivais e tal, e tá estreando aí, surgiu, não estava previsto, surgiu de repente numa mudança de programação, acho que é distribuição própria, então conseguiu um buraco, vamos prestigiar o cinema de terror nacional, que tem dado vários filmes interessantes nos últimos tempos, né? Muito bem, boas recomendações. Cris! Nesse final de ano, as listas de melhores canções já estão saindo, mas aí temos artistas querendo dar um sprint final. Nesse final de semana foi lançado dois clipes bem mundo pop no seu melhor. Um deles é o Thank You Next, da Ariana Grande, fazendo uma refilmagem de Garotas Malvadas e Legalmente Loira. O clipe é divertidíssimo. Minhas Malvadas? Meninas Malvadas. Ah, tá. E o Miley Cyrus saiu da toca depois de quase um ano aí, sem lançamento, 4 meses longe do Instagram, e aí ela voltou com tudo no primeiro single do novo CD do Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Aquele clipe, assim... É que depois do This Is America não dá pra fazer um videoclipe que seja um show de referências que chegue aos pés, né? Mas é aquele clipe lotado de pequenos easter eggs da própria Miley, das coisas que aconteceram nos Estados Unidos. Ela consegue fazer um factual, ela faz uma referência à casa dela que pegou fogo agora há poucas semanas na Califórnia. Olha, sensacional, Miley hein? arrasando com o Mark Ronson, vale a pena ver esses dois vídeos. Trabalhando Começo de Cris são 2 clipes. Achei interessante, Cris, você falar 4 meses longe do Instagram. As pessoas morrendo, a gente vai as falar pessoas sobre assim, isso. cortando os pulsos. A gente vai falar sobre isso no Onde próximo está a episódio. Miley? Onde Tem está um a filme Miley? chamado Está de volta. Oitava Série, que acho que é bem sobre esse 4 meses longe do Instagram. Imagina, Quanto tempo? Quanto tempo isso significa em anos-luz, né? No Exatamente. filme do Nolan lá, quanto Quase tempo isso significa na décadas, Lua? Boa, Cris. E aí, Thiago, e você? O que você recomenda? Então, eu vou recomendar um filme que eu vi na Netflix chamado Cam, que é câmera. Tem um link aí com os videoclipes que a Cris Tá tudo conectado mostrou. aí. Tá tudo conectado. O filme é sobre uma garota de programa que via computador, via chat de internet, enfim,
ela participa de um desses grupos de sexo virtual. E ela quer subir sempre nas posições dentro do grupo dela e superar as colegas de trabalho. Para superar as colegas de trabalho, ela tem que ter uma pontuação muito alta e para isso ela tem que sempre evoluir nos shows que ela faz para a clientela dela. Então ela é muito criativa nos shows e tudo mais. Ela vai entrando numa loucura de tentar superar as amiguinhas de trabalho, até que num belo dia ela abre o computador dela e ela está lá dentro do computador fazendo um show ao vivo, enquanto que na realidade ela não está fazendo aquele show ao vivo. O que aconteceu? Roubaram a identidade dela, ela se duplicou, ela virou outra pessoa, ela está presa no computador. Isso é Black Mirror? É um pouco Black Mirror. Então, eu passei o filme inteiro pensando como Michel veria esse filme, que é Michel um episódio não verá. do Black Mirror. Eu acho que a estratégia da Netflix agora é lançar filmes que são mini episódios de Black Mirror Meu Deus. para Sei lá, consumo assinatura. durante o ano. Mas tem Recomendável. tem boas sacadas, principalmente nessa maneira como ele divide a personagem. Ele trata de uma personagem que tem uma vida no dia a dia com a família e ao mesmo tempo ela faz esses shows de sexo e aí ela se transforma numa outra pessoa. O filme usa a fantasia para literalmente quebrar essa personagem em duas e mostrar como ela se divide. É interessante a ideia, ele é muito Black Mirror pro meu gosto, na verdade. Eu acho que ele segue muito essa fórmula que tá em alta, mas é divertido, vale ver. Chama Kem. Muito bem. Eu vou recomendar um filme italiano que tá aí na corrida do Oscar, que estreou também nos streams, acho que foi na Netflix mesmo. Netflix. Happy as Lázaro Felice, dirigido pela Alice Horwacher. Já tá na Netflix? Já tá na Estreou Netflix. essa semana, né? Entrou, acho que foi sexta-feira. Eu vi também. É um conto de uma fábula sobre um personagem, uma Poliana versão masculina, um menino que vê bonzinho, tudo é bom, no final do bom das coisas. E no fim a história é sobre gente pobre sendo gente pobre em todas as épocas possíveis na Itália. Eu não sou De muito alguma fã forma do assim. final. Eu não sou muito fã do filme, mas eu acho que ele é um filme curioso. Não, o filme eu até acho importante interessante, do ano, que vale a pena ser. Os nossos varandeiros cinéfilos que acompanham de tudo, é um filme Ele ganhou que precisa melhor ser visto. roteiro Em Cannes, né? em Cannes, né? Isso. Então é um filme destacável. O filme tá lá em importante. cartaz. Não me apaixonei, mas é recomendável, é um filme interessante. Agora tem aquele momento, né, Chico? Cantinho do ouvinte. Deixa eu achar a coisa. Ouvinte. Tem mais um pouquinho de ouvinte. Vocês me pegaram de preparado. Eu tava até esquecendo. Como, Thiago? Temos uma Gente. sequência combinada. É verdade. O episódio da semana passada foi especial Carlos Lira 2001, uma odisseia. Você viu que no ele não ficou espaço. satisfeito, hein? Olha, Chico, O Cinema Novela acabou de receber um e-mail. Eu vou acabamos de ler receber aqui. um e-mail? Precisando de faxineira? Sério? O podcast não precisa de faxineira, obrigado. Tá bom. O Veja bem. Isso é verdade. Talvez sim. Como assim? Talvez sim. A gente Mary precisa- Help. Mary Help, fantástico. Aí sim. Precisamos. O Carlos Lira disse o seguinte: lindo episódio, amigos. Um dos mais belos que já ouvi. Nossa. Poético, Carlos Lira. Agradeço especialmente ao Thiago por ter escolhido o filme. 2001, sem sombra de dúvidas, é uma história da humanidade. A história do homem como ser que adquire e busca conhecimento. O hominídeo, o Dr. Floyd e David são belas representações da sociedade humana em busca e adquirindo conhecimento que transforma a si e a todos. O final, ainda que sem explicações claras, é assim que deve ser, é uma bela poesia imagética sobre nosso constante ressurgimento enquanto sociedade depois de pragas e guerras. Infelizmente, Belém, que é o lugar onde ele mora, não passará novamente 2001 esse ano. Confesso nunca ter visto o filme na tela grande. Espero que um dia uma cópia em DCP chegue por aqui. Tomara pra você poder ver no cinema, Carlos Lira. A gente recebeu o e-mail do Alexandre Assunção, falando também sobre 2001, que ele chama de um filme irretocável e definitivo, que poucas vezes o cinema conduziu o espectador para uma experiência sensorial tão intensa, tão contemplativa, tão pouco explorada por uma mídia visual. E ele... o e-mail extenso, eu vou resumir aqui só o finalzinho, com ele tá comparando com produtores recentes, como O Primeiro Homem e Interestelar, que apesar da tecnologia visual desses dois filmes ser mais moderna e muito mais eficaz, que nenhum deles consegue chegar na profundidade e na solidão do espaço criado por Kubrick. É isso, né? Eu acho que não consegue chegar nem do visual.
Também acho que não. Também tem mais Você isso. reviu agora, né, Chico, no cinema? O 2001, sim. E foi impactante? Com certeza, Vimos os três, eu, maravilhoso. Cris e Chico. Vimos Maravilhoso, nossa, incrível, fantástico. É um filme que envolve você. Não adianta, você vai ficar envolvido por ele quando você revir. E acho que no cinema tem esse negócio de realmente, sim, você tá dentro pra do onde foi coisa, feito né? esse filme, né? O Que Leonardo mais, Thiago? Aquino, ótimo episódio, parabéns pelo poder de síntese. Não deve ser fácil falar de 2001 em pouco mais de meia hora. Quando o filme fizer 60 anos, talvez dê pra fazer uma super cinemateca em 4 episódios, um para cada parte do filme. Que tal? Olha, Fica uma ideia. Lembrei de outros 2 filmes que, se não foram exatamente influenciados por 2001, tiveram inspiração ou fizeram referência em algum grau a ele. Árvore da Vida, naquela digressão dos dinossauros, bem menos icônica que a dos primatas. E Ela, Her, do Spike Jonze, com o sistema operacional falante, bem mais afável que o HAL 9000. Ele lembrou do Her. Her seria uma teria Será? influência de 2000? Não Então, sei, viu? Fica aí a questão, eu fiquei em interessante, mas dúvida. então. Achei curioso. Vocês gostam do Her? Eu acho Médio. simpático, viu? Médio. Eu Mas amo. você gosta, eu né, Chico? adoro, acho eu maravilhoso, gosto, incrível. acho bom também. O Leandro Vec, eu gostei do comentário dele. Ele falou o seguinte: valeu por mais um episódio excelente. Queria agradecer pela influência positiva dos últimos episódios. Assisti Infiltrado na Clã e A Balada de Buster Scruggs, que eu não ia ver, pois não tinha percebido que era um filme dos irmãos Coen. E estou terminando o livro O Elefante Desaparece, do Murakami, que eu nunca tinha pegado para ler, apesar de ter 3 livros dele em casa. Valeu pelas dicas e pela influência positiva nas nossas vidas. Ai, Tá vendo? olha, A gente- que a gente bonito. recomenda mesmo. Como é o nome dele? Ele é o Leandro. Leandro, olha, muito legal, fiquei emocionado. O Thiago- Lucas deixou um comentário legal aqui que eu respondi também lá no blog. Aliás, eu tento responder a todos. E a Débora Sader, que estava muito tempo afastada. Não nos abandone. Ela falou o Débora! seguinte: varandeiros queridos, fiquei tanto tempo afastada, cotidiano, mas confesso que a entrada do podcast no Spotify melhorou muito a minha vida. Nas Olha, últimas tá 3 vendo? semanas, vocês me ajudaram muito a pensar em 2 filmes, especificamente. Vi Bohemian Rhapsody e corri pra cá pra ver o que vocês estavam falando. O filme me emocionou e arrepiou muito, mas concordo, é um filme chapa branca. Tanto que lá pelo meio eu pensava, nossa, essa parece a única banda de rock que não se droga muito. Eles não se drogavam, Débora. É. Não tinha drogas naquela época, na verdade. né? Nada, não tinha nada. Tem até uma música do Brian May solo que chama Too Much Love Will Kill You, que pensa Too Much Drugs Will Kill You, então não dá pra Não, você. imagina, eles eram super tranquilos. Super. Falando em Só como a gente- água que eles bebiam. É, só aguinha, bonzinhos. Falando como a gente tá aí influenciando compras de livros, filmes e tudo mais, o nosso querido Vincent Now in Technicolor, que ele mudou o nome dele no Twitter, Sério? disse, gente, tô atrasado com o podcast, mas ele fala assim, mas eu não quero deixar de falar que o episódio número 44, aquela que é da sessão de cinema, é maravilhoso. Fiquei tão inspirado que decidi, 2019 vou tirar férias e ir à próxima mostra de cinema. Então estamos desenvolvendo até as férias dos nossos varandeiros. Você É não muito vai se chique, né? arrepender. Eu fiz isso muitos anos da minha vida e foram anos maravilhosos, meses maravilhosos, incríveis. Bem-vindo, muito que chique. Outubro te aguarda. Você ser influencer cultural. Não, é Né? maravilhoso. Tipo, Eu tô aqui me sentindo É lisonjeado. demais, me sentindo a Kéfera. Nós somos voice influencers. Cultural. Voice influencers. Cultural. É, Que cultural. É muito difícil. Se Cultural voice Imagina, se você for influencers. influenciar pra usar óleo de coco, é fácil. Ah, é Mas pra verdade. comprar o livro do Boa. Murakami, filho, razão. aí Por tem que ser... sinal, ainda bem que ele falou Os isso, referências todos quebrando, né? porque chegou o meu livro do Murakami na quarta-feira, eu não fui buscar Não esse foi daí buscar. dos contos, Ei, mano. Filho, por nós. favor. Que tristeza, que esqueci. Aí a Débora Sader, voltando a ela aqui, na semana seguinte eu vi a casa que Jack construiu e ao chegar em casa, o que fiz foi vir direto ao podcast. Obrigado por essas conversas sempre profundas e responsáveis, ainda que eu não concorde com tudo. E tomara que eu consiga acompanhar mais assiduamente de novo. Que bom, comentário Contamos da com Débora você, Sader. Débora. Volte sempre, Débora. Você sabe que eu amo você. Nós amamos, mas A eu amo gente não mais. quer que os varandeiros sumam, né? Como diz aquele filme do Zhang Mu, nenhum a menos. É. Vai levar todos os varandeiros de mãozinha A gente dada. vai mandar a professorinha buscar você, Débora. A professorinha do Zhang Mu. Esse filme é bem bonitinho, né? Eu descobri que eu tenho uma tia fã de Zhang Mu. Aí, ela vai Sério? entender então Eu nem essa... lembrava mais que ele existia. Ela vai entender Olha, essa imagem que eu tô ela- fazendo. se ela ouvisse, A ela gente entenderia. puxando os varandeirinhos. Mas o Zhang Mu também já foi mais interessante, mais relevante, Pois eu é, acho, é né? isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.